Pouca gente sabe que o Thomas Mann teve um filho que também foi um escritor famoso, o Klaus Mann, e que o Klaus Mann, antes de o pai lançar o Dr. Fausto em 1947, publicou um outro livro famoso dentro da tradição do Pacto Fáustico em 1936, também escrito no exílio e fazendo referência ao regime nazista. É sobre este livro e sobre o filme que foi produzido depois sobre ele que eu vou comentar neste vídeo. Mephisto, de 1936, escrito pelo Klaus Mann, é um livro que vai dar conta do período nazista, ali da década de 30 na Alemanha, sob a perspectiva do Pacto Fáustico. O Pacto Fáustico, como vocês bem sabem, é uma tradição da literatura que remonta à Idade Média, em que se tem a ideia e a história de um pacto com um diabo. Um homem muito ambicioso, querendo alcançar determinados objetivos para os quais a força humana não será suficiente, faz um pacto com o diabo e alcança esses objetivos. O problema é que sempre esse pacto tem um custo e esse preço é cobrado no final, geralmente com a morte, com a doença, com a tristeza de quem celebrou o pacto. Muitas obras literárias dentro do Pacto Fáustico já foram escritas. Por exemplo, dentro do teatro elisabetano, o Christopher Marlowe escreveu a trágica história do Dr. Fausto, uma peça de teatro. Mais tarde, o Goethe, na maior obra talvez da literatura alemã, escreveu o seu Fausto. Depois do Mephisto do Klaus Mann, o pai do escritor lançou a sua outra grande obra dentro da tradição do Pacto Fáustico, que é Dr. Fausto. Neste vídeo eu vou contar um pouco mais sobre a história que está contida neste livro. Depois eu vou dar algumas chaves, alguns pontos que vocês devem prestar atenção, que são essenciais para o livro e que tornam a leitura mais rica. Vou comentar um pouco as características desta edição da Dark Side. E por fim vou fazer uma comparação entre o livro e o filme dos anos 80 que chegou a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. O momento do vídeo a partir do qual eu vou falar sobre cada um destes assuntos vai estar aqui na descrição. Em Mephisto nós vamos acompanhar a história de um ator de teatro chamado Hendrik Hofgen. Esse é um ator de teatro muito talentoso, que tem uma grande ambição e que começa a sua carreira ali às vésperas da década de 30, um pouco antes, e tem uma certa ascensão logo no começo da década de 30. O problema é que a década de 30, esse período imediatamente anterior, é justamente o período em que a sociedade alemã está em ebulição, e por conta dessa ebulição surge o movimento nacional socialista, que em 1933, principalmente entre janeiro e fevereiro, vai ascender ao poder de forma definitiva e ali vai ficar até o final da Segunda Guerra Mundial, fazendo tudo o que a gente sabe que o Partido Nazista fez na Alemanha e no mundo. Portanto, é um momento histórico muito delicado e é o confronto entre a ambição pessoal de uma pessoa e as exigências que a história faz dela naquele momento que a gente vai acompanhar aqui. Basicamente, o livro é dividido em três grandes partes. O período em que o Hendrik atua em Hamburgo, portanto na província, o período em que ele atua em Berlim, portanto na capital, mas antes da ascensão definitiva dos nazistas, e por fim, a terceira parte, o período em que ele continua a atuar em Berlim, mas agora uma Berlim sob o comando nazista. A primeira parte, que se passa em Hamburgo, portanto na província, num lugar mais interiorano, é extremamente importante porque ali vão ser estabelecidas as bases de toda a história, os principais pontos, as principais intrigas, aquilo que na cabeça do Hendrik Hofgen vai ficar pairando, tudo isso é entregue, é apresentado nessa parte do livro que se passa em Hamburgo. Em Hamburgo existe um teatro de atores. Esse é um teatro muito digno, com relevância, apesar de não ser um teatro tão grandioso quanto os teatros das capitais. O Hendrik Hofgen desenvolve uma carreira de muito sucesso ali naquele teatro, desempenhando vários papéis, e dentro ali daquela escala menor da província, ele é o grande astro. Mas sendo ele uma pessoa tão ambiciosa, obviamente ele quer subir outros degraus, ele quer dar outros passos com uma fama, e isso depende de ele ir para a capital.
Mas a verdade é que a gente acompanha aqui no livro um bom período em que ele passa atuando e tendo êxitos em Hamburgo e se relacionando com vários atores, com várias pessoas da cena teatral da época. É muito importante isso de falar que existem vários atores e várias pessoas que nos são apresentadas, porque são justamente essas pessoas representativas de tendências da sociedade alemã. E através delas a gente fica sabendo do clima que pairava sobre todos antes da ascensão de Hitler. A gente vê basicamente que existem tendências do nacionalsocialismo, existem tendências de esquerda bolchevista e existem tendências mais liberais democráticas. A gente percebe principalmente nas camadas mais populares, mais sofridas, que não têm acesso ao poder e ao dinheiro, uma grande simpatia pelo nacionalsocialismo do Hitler. E é interessante porque essa simpatia vem das camadas populares, daquelas que são menos apreciadas, que são reputadas ignorantes, e por isso o nazismo, pelo menos num primeiro momento, é associado com as pessoas muito simples, grosseiras, e é rejeitado pela classe média e parte da elite. De outro lado, e principalmente ali entre os artistas, existem as tendências de esquerda, as tendências socialistas e comunistas, que querem uma maior justiça social, a revolução do operariado, e principalmente essa revolução muito inflamada pelo exemplo da União Soviética que existia ali ao lado. A gente está falando da década de 30, portanto, de uma União Soviética já estabelecida com uma experiência real de comunismo. E a gente tem, no meio disso tudo, e talvez essa seja a grande massa, as pessoas que acreditam ali na democracia que existe na Alemanha, num regime liberal, em uma Alemanha muito educada, muito razoável, que vai saber, através das instituições democráticas, lidar com esses excessos, acomodar todos em seus devidos lugares e assim prosseguir numa sociedade comum, aquela que eles já conhecem. Essa primeira parte do livro, em determinados momentos, pode parecer um pouco lenta, justamente porque ela cuida de apresentar todas essas pessoas e algumas características que as marcam. Mas creiam em mim, essa parte é extremamente importante, não está ali à toa só preenchendo espaço e vai ser extremamente relevante para tudo o que vai acontecer na história depois. Então ali, enquanto o Hendrik está em Hamburgo, além da sua ambição, além de características da sua vida, da sua mentalidade, da sua forma de ser e pensar, a gente acompanha ele se inserindo progressivamente na sociedade burguesa, de modo a que isso seja um fato relevante para o desenvolvimento da sua carreira. O que eu quero dizer com isso? A gente tem, por exemplo, o Hendrik se aproximando de uma moça de uma boa família, a Bárbara, e se casando com ela. É um casamento estranho. Existe um interesse dela, existe um interesse dele que a gente não sabe o quanto é amor, o quanto é uma ambição inconsciente, mas o fato é que esse casamento é extremamente vantajoso e vai se provar consequente para o desenvolvimento da sua carreira logo adiante. Nesse momento, a gente também é apresentado a grande estrela que existe ali na Alemanha, que de vez em quando faz umas aparições em Hamburgo, que é a atriz Von Martin. A atriz Von Martin já se consagrou como uma grande atriz na capital, ela é conhecida em todo o país e o Hendrik meio que a inveja, quer ser como ela. Então a figura da Von Martin é a figura do que o Hendrik deseja ser. Chega um momento, e aí a gente já caminha para a segunda parte, em que o Hendrik percebe que ele vai ter que fazer uma manobra mais ousada, ele vai ter que fazer certos sacrifícios e ir para Berlim aceitar um papel menor, ganhando menos, mas com a possibilidade de depois ter uma ascensão justamente no lugar onde ele desejava. E dito e feito, isso dá muito certo. Ele vai para Viena, depois para Berlim. No primeiro momento ele não tem tanto êxito, mas ele insiste, ele suporta certos sacrifícios. E isso se prova muito acertado, porque em pouco tempo ele tem uma ascensão meteórica e passa a se envolver com a alta sociedade da época. Ele passa a ter papéis no cinema, a gravar no exterior, enfim, a ser uma pessoa famosa e rica na capital. Tudo o que ele sempre desejou. Desde a época de Hamburgo, a gente percebe que o Hendrik é uma pessoa sem uma linha ideológica muito definida.
Ele não é um simpatizante declarado do nacionalsocialismo, ele esboça uma simpatia pelas ideias socialistas, mas a verdade é que ele nunca adere a essas ideias com todo o fervor que alguns adeptos do socialismo e do comunismo exigiam. Então ele está sempre arrumando desculpas para não dar um passo adiante nessa luta política com a qual ele se diz um simpatizante. E quando ele chega a Berlim, ali no período imediatamente anterior à ascensão do nazismo, e ele se torna uma pessoa rica, ele começa a andar na alta roda, a estar próximo dos poderosos, a estar próximo das pessoas influentes. E a gente percebe já naquele momento que o movimento nazista, que tinha começado com uma base muito popular, já conquistou os corações das altas rodas. E essas altas rodas agora se valem do nazismo para expressar sentimentos que antes elas tinham que abafar. O nazismo meio que faz com que essas pessoas possam tirar certas máscaras e revelar o que elas realmente pensam, como elas realmente querem que o mundo siga. E o Hendrik se envolve com ela, apesar de nunca aderir formalmente ao partido. Chega um outro momento em que o Hendrik, estando gravando cenas de um filme na Espanha, portanto no exterior, ele tem a notícia de que o movimento nazista de fato ascendeu ao poder. Foi entre janeiro e fevereiro de 1933. E ali ele tem que tomar uma decisão. Afinal de contas, é imediata a saída de muitas pessoas do seu entorno da Alemanha, que são os exilados. Muita gente mesmo sai do país naquele momento, porque percebe que a coisa vai se tornar insustentável. Ele tem a chance, estando no exterior, de simplesmente permanecer ali, permanecer entre os seus, que agora vão ganhar a vida no estrangeiro. E ele está assim, nesse momento de dilema existencial, quando ele recebe uma carta de uma antiga amiga atriz, uma pessoa para a qual ele nunca deu muita bola, que diz que uma outra atriz, a Lotte Lindenthal, que é esposa do que será o primeiro-ministro da Alemanha nazista, ela está com vontade de atuar ao lado do Hendrik, que a essa altura já era famoso. E ela deseja que ele volte para lá. O Hendrik tem dúvidas porque ele tem um passado que pode ser dito um passado de simpatia bolchevista, o que é ruim aos olhos dos nazistas. Mas essa Lotte Lindenthal meio que assegura a ele de que isso vai ser perdoado, contanto que ele continue na linha certa dali em diante. Essa linha certa não é explicitamente uma adesão total ao partido, mas é uma proximidade perigosa. Ele decide então voltar à Alemanha, ele se aproxima dessa Lotte Lindenthal. Ao se aproximar dessa Lotte Lindenthal, ele se aproxima do primeiro-ministro e, portanto, da mais alta esfera do poder nazista. E ele continua como ator, cada vez mais bem-sucedido, agora próximo do poder, cada vez mais rico e com acesso a certos privilégios. Até o momento em que ele se torna o intendente do Teatro Nacional, um cargo burocrático dentro da estrutura de cultura de extrema relevância. Conforme todo esse sucesso vai sendo angariado, mais próximo ele vai ficando desse regime e mais comprometido ele vai ficando com as atrocidades do mesmo regime. Mais e mais é impossível fingir que não está vendo certas coisas, é impossível não se comprometer com certas atitudes que são tomadas e prejudicam pessoas próximas a ele. É importante dizer que tanto no período em que ele está em Berlim, mas o regime nazista ainda não ascendeu ao poder, quanto no período posterior, ele representa duas vezes um papel que vai ser marcante para sua carreira, e as duas vezes são impactantes, que é o papel de Mefisto, que é o diabo, dentro da peça Fausto do próprio Goethe. E assim, isso é muito simbólico e há uma linha de interpretação para o livro. Ele representa justamente esse princípio do mal com o qual ele na prática está extremamente envolvido. Então, nessa terceira parte, a gente vai acompanhando todo esse desenvolvimento do Hendrik Hofgen junto desses altos dignitários do partido nazista, até um clímax em que ele percebe que ele está completamente imerso naquilo
e que já é quase impossível sair. Eu não vou contar os detalhes do clímax para não estragar a história e a experiência de leitura de vocês, mas é natural pensar que o livro vá justamente para esse ponto. Aqui, portanto, há um retrato muito interessante, muito detalhado, justamente porque se dedica a apresentar várias tendências e várias possibilidades dentro dessa sociedade, da sociedade alemã anterior ao nazismo e da sociedade alemã uma vez o nazismo estando no poder. Como era essa vida cultural? O que era valorizado? Quais eram os objetivos? Como eram os jogos de poder? Tudo isso está retratado em Mefisto. Uma outra coisa que acaba sendo muito bem retratada também é a vida dos exilados, porque a Alemanha foi meio que esvaziada de muitos talentos, de muitas pessoas relevantes do campo da cultura e da academia. E essas pessoas passaram a viver e a atuar no exterior em prol de uma Alemanha sem o nazismo. A gente tem esse retrato, afinal, vários dos amigos e até da esposa do Hendrik foram para o exterior. E esse também é um retrato da vida do Klaus Mann, que viveu exilado, assim como o pai Thomas Mann. Um dos grandes temas deste livro é o da ambição pessoal, da trajetória individual, confrontada com as exigências coletivas, com as exigências do momento histórico. A verdade é que o Hendrik é, mais do que tudo, uma pessoa ambiciosa e preocupada com os próprios interesses, preocupada com o êxito da carreira dele de ator. O êxito da carreira dele de ator, a princípio, é uma coisa apolítica. A depender do contexto histórico, ele poderia ou não ter esse êxito na carreira de teatro e isso significar nada do ponto de vista político, do ponto de vista social. É algo que diz respeito tão somente a ele. Mas a verdade é que, por conta do momento histórico em que o Hendrik vive, o sucesso nessa carreira de ator depende de ele fazer certos pactos, de ele estabelecer certas alianças e proximidades com pessoas que agem dentro da sociedade e cujas ações são questionáveis. A história exige dele certas atitudes, certos direcionamentos que podem prejudicar a sua ambição pessoal. Então aqui a gente tem o grande tema da ambição pessoal, da trajetória individual, do indivíduo em confronto com a coletividade. Aqui o Hendrik vive um momento histórico que exige dele um certo sacrifício da individualidade em prol do coletivo. Um outro grande tema que surge aqui é a questão da oposição a um regime ditatorial, a um regime político questionável. É melhor sempre fazer oposição estando do lado de fora, num confronto direto, ou é preciso que certas pessoas estejam dentro desse partido político, desse governo questionável, tentando fazer o melhor ali dentro, ou até mesmo tentando minar aquele regime desde as suas entranhas? O Hendrik, ele meio que tem essa autojustificativa de que ele está ali, mas ele não pertence àquele meio, é bom que ele esteja, que não esteja uma outra pessoa mais comprometida, e que estando ali ele pode agir em favor de outras pessoas que são oponentes do regime, e pode até mesmo abalar um pouco as bases desse mesmo regime. Mas daí surge uma terceira questão. Até que ponto é possível estar próximo de um regime desses, estar nas suas entranhas tentando fazer uma oposição interna, sem se deixar contaminar, sem se tornar uma pessoa como essas que integram o regime? Nesse sentido, existe um diálogo muito importante aqui no livro. Em um determinado momento, ali antes da ascensão do nazismo, mas já na iminência dela acontecer, o Hendrik Hofmann, ele estreia no teatro com grande sucesso o seu papel de Mefisto na peça Fausto do Goethe. E ali, no seu camarim, depois da peça, a outra grande atriz da época, a Von Martin, chega para parabenizá-lo. Mas além de parabenizá-lo, ela lhe comunica que acabava de aprender inglês e que iria para a América para passar a atuar ali. Ele acha tudo aquilo muito estranho, por que ela vai sair do país? Afinal de contas, independentemente das vicissitudes políticas, a Alemanha, acontecesse o que acontecesse,
teria um teatro, portanto, teria para ela a possibilidade de atuar, de ser famosa, de desenvolver o seu trabalho. Só que a Von Martin tem a consciência de que não é suficiente desenvolver a sua carreira num teatro que vai existir, aconteça o que aconteça na Alemanha. Essa é a sua diferença em relação ao Heinrich Höfgen. O Heinrich Höfgen está numa trajetória individual sem pensar muito no entorno. Ele estará ali na sua carreira de ator, aconteça o que acontecer na Alemanha. Para Von Martin, não. Para Von Martin não é suficiente ser famosa, aconteça o que acontecer no entorno. Ela se preocupa com o entorno. Essa questão da contaminação também vai sendo apresentada para o Heinrich através de 3 personagens principais. A gente tem o Miklas, o Otto Ulrich e a gente tem também a Juliette. O Miklas é um rapaz que lá no Teatro de Atores de Hamburgo era muito simples, alguém ali da camada mais baixa daquela trupe teatral e que por isso, por conta dessa simplicidade, era um pouco bronco e próximo do Partido Nacional Socialista, que naquele momento estava mais próximo das camadas populares. E ali o Miklas, ele é extremamente desprezado justamente por conta dessas atitudes, do seu antissemitismo. E tem um determinado momento em que o Heinrich Höfgen zomba de uma mulher, de uma atriz ligada ao nacionalsocialismo diante do Miklas. E nesse momento eles brigam e por conta dessa briga, o Miklas é demitido daquele grupo de teatro. Problema. Essa atriz sobre a qual o Heinrich Höfgen havia zombado será justamente a atriz que depois vai se casar com o primeiro-ministro e vai levá-lo para os mais altos pontos da sua carreira. Então, assim, ele sempre vive com medo de que esse Miklas acabe o denunciando e ele perca todo esse status que foi conquistado. É um elemento do passado que o assombra. Outro elemento que não necessariamente o assombra, mas é um ponto de interrogação e contradição constante, é o seu amigo Otto Ulrich. É um rapaz muito bondoso, muito paciente, muito ligado ao movimento socialista revolucionário, que sempre quis do Heinrich um envolvimento muito maior na causa revolucionária. E o Heinrich sempre prometeu esse envolvimento, mas sem nunca de fato entregar tudo o que o Otto Ulrich esperava. E uma vez que o regime nazista ascende ao poder, esse Otto Ulrich é duramente perseguido. Só que aí sim, aí existe uma autojustificação do Heinrich para ele mesmo. O Heinrich ele intercede em favor do Otto Ulrich e consegue de fato que o Otto Ulrich seja libertado e empregado no Teatro Nacional. Aí ele pensa, nossa, isso é um exemplo do que se pode fazer desde dentro. Mas a verdade é que esse Otto Ulrich vai continuar a ser perseguido. E ele é muito mais fiel à sua ideologia, à sua causa, do que o próprio Heinrich. Então ele vai ser sempre um outro que o contradiz, que mostra para ele um outro caminho a seguir, uma referência do passado que causa problema, que no presente ele intercede, parece que aquilo dá certo, mas que depois vai voltar a causar problema. Por fim, a gente tem a figura da Juliette. A Juliette é a amante do Heinrich Höfgen ao longo de todos os seus relacionamentos. Ela é uma mulher negra naquela Alemanha tão loira, tão ariana. Ela tem uma ancestralidade alemã, mas ela é uma mulher negra, portanto ela não é aceita socialmente. E ele tem um relacionamento muito peculiar com ela, porque é um relacionamento calcado não só no fato de ela ser uma amante, como no fato dela exercer o sadomasoquismo em relação a ele. E ele gosta do sadomasoquismo, ela o chicoteia com botas de cano alto, pisando nele. E ali, essa Juliette está sempre ao seu lado e ao mesmo tempo é sempre uma referência que ele tem que esconder. Porque essa contaminação de raças que eles diziam, afinal os arianos não podiam se relacionar com ninguém de outra raça, muito menos com uma mulher negra, está ali sempre pairando, sempre exigindo dele escolhas, que se esconda, que esconda ela. Enfim, é aquele passado, é aquela vida interior que ele não deseja revelar. É muito interessante até essa figura da Juliette, porque ela revela um pouco do elemento dionisíaco.
Porque a gente sabe, na literatura do Klaus Mann, na literatura do Thomas Mann e na literatura alemã em geral, há muito essa discussão dos elementos dionisíaco e apolíneo, sendo o dionisíaco aquela força mais selvagem, mais irregrada, mais dispersa do humano. É a força do vinho, da dança, do teatro. E a Juliette ensina o Hendrik a dançar de uma forma assim muito exuberante, muito dionisíaca, ao mesmo tempo que exerce com ele esse sadomasoquismo, que também é um elemento dionisíaco, que vai para a força bruta, que foge da razão, do parâmetro, da regra. Então, esse elemento dionisíaco é o elemento que o Hendrik procura abafar. Mas a verdade é que naquela sociedade maior, um elemento dionisíaco está se manifestando numa Alemanha que sempre o reprimiu. E ele se manifesta através dessa pulsão de morte, desse desejo de destruição. E aqui a gente entra para o tema principal do livro, que é o do Pacto Fáustico. Como vocês já devem ter percebido, não existe um diabo de fato, não existe um pacto daquele tipo célebre e tradicional em que o diabo aparece, você dá uma gota de sangue e depois ele vem cobrar o preço da sua alma. O pacto fáustico que existe é essa proximidade do Hendrik do poder nazista, este sim representativo do diabo, para ascender socialmente e ter êxito na carreira. E ali na Alemanha a gente percebe até pelas referências que o primeiro-ministro faz ao personagem Mephisto, quando ele vê o Heinrich Hofka representando esse papel, que há um flerte com o mal muito explícito. Esse elemento dionisíaco da morte, da pulsão de destruição, do desregramento, é como se ele tivesse ficado muito abafado na história alemã por muito tempo, e ali naquele período nazista isso aflora, e todo mundo começa a flertar com o mórbido, com o sangue, com um heróico que envolve muito sangue, muita destruição e muitas profundezas da alma. Isso é dito de forma explícita em vários momentos, inclusive há artistas cuja arte é pautada por esse repertório. Então, aqui a gente tem essa pulsão de morte, né, para invocar um termo do Freud, tendo toda uma satisfação direta, não sendo sublimada. É impressionante no retrato que o livro faz da sociedade pré-nazista e da nazista, as semelhanças com o que vivemos nos últimos anos. Chega a ser desconcertante. Parece que a editora falou assim, vamos fazer um livro alegórico do que estamos vivendo atualmente na esfera política e social e vamos nos valer dos maiores clichês. Nem vai ser muito indireto e simbólico. Vai ser algo bem explícito que a gente vai fazer, o que poderia até soar como mau gosto. Porque, assim, é isso que parece. Parece que o Klaus Mann está olhando para a nossa sociedade e retratando ela em vestes alemãs. Mas não, este é um livro de 1936, o que torna as semelhanças muito desconcertantes. E eu acho que o que é mais interessante aqui, que é o ponto que eu levanto, é que essa sociedade nazista, ela nasce, o partido, né, pelo menos, próximo das camadas populares, existe toda uma indignação popular que tem a sua legitimidade, mas que é cooptada por esse movimento. E aí existe todo um desprezo pela cultura, pelo refinamento, pelos mais ricos. Mas a verdade é que, quando esse regime ascende ao poder, esses mais ricos são totalmente envolvidos no regime e os mais pobres são deixados de lado. São os mais ricos que, mais uma vez, vão dar as cartas. E nesse movimento, esses mais ricos que antigamente precisavam fingir uma polidez, precisavam fingir uma cultura, um refinamento, podem dar vazão aos seus instintos mais primitivos, aos seus maiores preconceitos, sem receio de serem repreendidos. Isso tudo é muito semelhante ao que a gente viu acontecendo na sociedade brasileira e em várias outras sociedades nos últimos anos, para não dizer na última década. A questão do Mephisto aqui é muito interessante e ela pode ser encarada de duas formas. A gente tem esse Hendrik, que se notabiliza por papéis de cafajestes, de homens de moral duvidosa, e que se consagra no papel de Mefisto, que é o diabo, é o tentador, é aquele da língua dupla.
O Mefisto, num certo sentido, representa essa sociedade alemã, representa o mal com o qual ela compactua, certo? Mas ao mesmo tempo, esse Mefisto, ele não é só o mal em si. Ele também é um princípio de contradição, ele é o contraditório, ele é aquele que confronta. No caso, ele faz o confronto supremo, que é o confronto com Deus. O contraditório, ele é importante, e na verdade, nessa sociedade nazista, ele está ausente. Seria muito bom que houvesse um pouco de Mefisto, por exemplo, no Wolfgang, e que ele começasse a contradizer, a confrontar, a se digladiar com o que estava acontecendo no seu entorno. Mas não, ele se resigna, ele é conformista, e nesse sentido bom do Mefisto, ele deixa de ser Mefisto e se torna um simples conformista. Um outro grande tema do livro, e talvez seja o tema principal do livro, é o do mundo como palco. Afinal de contas, a gente está falando aqui da trajetória de um ator que precisa assumir máscaras, desempenhar papéis, não só nos palcos, mas dentro da sua trajetória de vida, da sua trajetória existencial. E nesse sentido, há um diálogo muito importante que a Bárbara, sua primeira esposa, tem com um amigo, o Sebastian, em que ela ainda tem dúvidas se o Wolfgang está ou não interessado nela, se o casamento vai continuar. E esse amigo percebe que sim, ela ainda é muito interessante para ele, mas interessante na medida em que ele está atuando, na medida em que a plateia, algo assim, é interessante para um ator. Então é como se o Wolfgang, sim, tivesse interesse nela, mas tivesse interesse nela não a partir do seu eu genuíno, mas a partir de uma máscara que ele assume com muita seriedade e que meio que abafa aquele eu genuíno. Isso é uma pista para a própria trajetória do Wolfgang. Em que sentido esse eu mais interior, essa essência dele foi sendo abafada e ele foi assumindo máscaras e máscaras e máscaras e não conseguiu mais deixar a atuação de lado. É muito interessante que ele tinha um nome de batismo, Heinz. Quando ele começa a carreira de ator, ele se torna Hendrik. Mas a verdade é que muitas pessoas têm dificuldade com esse Hendrik e o chamam de Henrik, sem o D. Demora muito tempo para ele firmar o Hendrik com D, esse nome postiço, e que as pessoas não acertavam. Isso significa que agora essa máscara que ele assumiu, ela é integral e ela já consegue abafar completamente essa essência. Mas obviamente isso cobra um preço. Por fim, a gente percebe que o clímax é antecedido por um outro grande papel do Hendrik, que é a sua atuação em Hamlet. E isso aqui é muito interessante, porque Hamlet, naquele momento, é assumida como uma peça nacional socialista de uma integridade alemã e nórdica muito grandes. Então, assim, eles abstraem o fato de que o Shakespeare é um estrangeiro, é um inglês, e o assumem como um verdadeiro alemão. E Hamlet seria a peça representativa disso. E o que temos em Hamlet? A gente tem em Hamlet justamente o dilema entre partir para a ação, no caso, partir para a vingança, ou racionalizar, pensar a respeito e, ao pensar, ter dúvidas e não agir. A gente sabe que no Hamlet acaba que a ação acontece e ela é desastrosa, mas ela demora a acontecer. Pode ser que ela não acontecesse, a depender ali dos outros acontecimentos. Era real a possibilidade de uma vingança não acontecer de fato. E ele representa esse Hamlet e ele se sente muito mal, o Hendrik representando o Hamlet, porque ele sabe que ele não soa correto, ele não soa verdadeiro. Por que ele não soa verdadeiro? Porque na prática ele já não está mais vivendo um dilema, um grande dilema existencial e moral como o Hamlet vivia. Ele já partiu para a ação. A ação dele já teve muitas consequências, inclusive funestas. Então é difícil agora fingir uma dúvida para perguntas a respeito das quais ele já deu muitas respostas na prática. Então é muito emblemático que o Hamlet esteja no final desse livro, cause tanto desconcerto para o Hendrik e que sirva como metáfora para essa Alemanha que deixou de racionalizar, deixou de ter dúvidas e partiu simplesmente para a ação.
E isso é desastroso, como é desastroso no Hamlet. Essa edição é uma edição muito bonita, como todas as da Dark Side. Ela tem um texto no final que é muito interessante, porque vai nos apresentar a personagem real que inspirou o Heinrich Hoffmann. Esse ator existiu, esse ator foi amante do Klaus Mann e depois marido de uma irmã do Klaus Mann, filha do Thomas Mann. Ele realmente teve essa trajetória altamente questionável, foi o grande ator da Alemanha, se aproximou do regime, ao mesmo tempo nunca aderiu a ele completamente, e essa sua presença ali próxima aos poderosos é até hoje disputada e questionada. Essa edição, ela tem xilogravuras antes da abertura de cada capítulo que são extremamente bonitas, e eu digo mais, elas são extremamente significativas do que vai acontecer no capítulo. Elas não são, a princípio, óbvias, mas elas já dão um clima, e quando você conclui a leitura do capítulo e você retorna àquela xilogravura, você percebe com quanto acerto o artista representou aquilo que foi escrito. Em relação à tradução, eu não sei dizer se ela é exata ou não, ela soa bem, mas eu não domino o alemão, não tive acesso ao original, portanto não posso dizer muito mais a respeito. Agora, em relação à revisão, é fato que existem alguns problemas de revisão. Vez ou outra, e ao longo de todo o livro, você encontra uma troca de letra, uma falta de plural, uma letra que foi pulada, sabe esse tipo de coisa? É um pouco acima da média, não chega a ser uma quantidade que torna inviável a leitura, não vamos ler este livro por conta disso, não chega a ser assim. Mas se faz sentir, se faz incomodar, então é algo com que a editora tem que se preocupar numa próxima reimpressão ou edição desse livro, porque se faz sentir mais do que a média de um livro que tem problemas de revisão. Agora temos o filme que nos anos 80 ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Gente, esse filme, pra mim, é muito problemático do ponto de vista do roteiro e da montagem. Porém, ele se salva porque o elenco carrega o filme nas costas. Vou explicar. Sabe aquela primeira parte que eu falei pra vocês que é tão importante lá de Hamburgo, em que você percebe o clima da Alemanha pré-nazista, como funciona a mente do Hendrik, das pessoas que estão à sua volta, e tudo isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da história. No filme, isso é extremamente acelerado e jogado. Eu não consigo pensar em uma pessoa que não tenha lido o livro entendendo exatamente o que está acontecendo. Por ser este livro muito bem construído, ter toda essa contextualização, nele acontecem muitas coisas, muitos personagens são apresentados. No filme, a gente às vezes até é apresentado ao fato consumado, mas sem entender no filme de onde aquilo veio e qual a consequência daquilo na história. É como se o diretor quisesse fazer um checklist de coisas importantes do livro, joga aquilo no filme, mas não dá um contexto, não costura aquele fato aos demais, e com isso a gente forma uma ideia de desenvolvimento, de explicação, de apresentação. Um outro problema é que esse clima pré-nazista e de sociedade nazista, esse contexto ele não é bem desenhado. Eu não acho que as cenas que são expostas são tão significativas para dar a gente a ideia do que está acontecendo ali. Tem muitos personagens no livro e eles são apresentados no filme, mas assim, é mais uma pessoa dentro do elenco. Como não tem contexto, a gente não sabe por que ela está ali. Por exemplo, existe um dramaturgo que atormenta o Hendrik, que é o Kazar von Muck, que ele era já nacional-socialista desde sempre, e quando o regime ascende ao poder, ele também ascende, e o Hendrik sempre teve problema com ele. E ali ele se torna intendente do Teatro Nacional, o Hendrik assume esse posto no lugar dele, existe toda uma tensão. Ele está no filme, mas não fica muito claro para quem não leu o livro que ele era desde sempre um escritor nacional-socialista com o qual o Hendrik tinha problema e que agora ele é um elemento de contradição. Isso não fica claro, mas ele está ali, como que para constar no checklist. Os atores carregam o filme nas costas porque eles são muito expressivos, e nesse sentido eles ajudam muito a compor a sua ideia dos personagens. O próprio Hendrik, no sentido de ter olhos que parecem pedras preciosas, é muito interessante. A Bárbara,
que é a esposa dele, para mim tem uma expressividade que ajuda a mostrar a ambiguidade e a certa dúvida que temos em relação a ela no livro. A Nicoletta von Burr também tem uma expressividade muito grande. A Lotte Lindenthal, que é essa atriz nazista que depois vai ajudar bastante o Hendrik. O seu marido também é bem expressivo, ele é um homem gordo, corpulento, meio bonachão, mas perigoso. Então, os atores carregam o filme nas costas e por isso vale a pena assistir o filme, para ter essa composição imagética. Eu menciono que existe uma alteração bem grande no filme em relação ao relacionamento do Hendrik com a Juliette. O elemento sadomasoquista é suprimido, eu achei isso interessante, essa escolha, é uma escolha meio pudica. E também o fato de que no final a Juliette tem um desfecho muito mais tenso do que é apresentado no filme. O final mesmo, óbvio, não vou contar qual é, também é diferente. O final do livro ele procura ser simbólico de muita coisa, o final do filme também, mas de um modo diferente que eu acho que não faz muito sentido, não é muito verossímil. O do livro é mais verossímil. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.